Eu queria, se você pudesse desenvolver mais a parte do que você... Acho que é mais do que você imagina que seria se fosse o Estado que regulasse tivesse um papel mais preponderante na sociedade do espetáculo. Enfim, é porque você passou pelo Estado, comentou algumas vezes que como seria se o mesmo exemplo fosse de um burocrata estatal. Não, me preocupa, isso aí me preocupa demais. Eu estava conversando com uma amiga outro dia, negócio da cidade limpa, tirar os outdoors da cidade que o Kassab fez aqui, acho que foi uma grande coisa. Não é só ele que fez isso, tem uma confluência de muitas forças, isso é uma questão antiga. Eu morava num apartamento lá na Vila Mariana, muito tempo atrás, e um dia eu saí era um apartamento pequenininho que como ficava no último andar, ele tinha uma área que eu não podia ocupar, mas funcionava como se fosse uma grande varanda, e eu saía lá e olhava e só via outdoor. E me ocorreu uma vez, eu tenho direito de não ser assaltado pela mensagem publicitária. Eu tenho direito de sair da minha janela e olhar e enxergar as coisas. Imagina você tentando falar comigo, tentando me ver, e chega um cara com uma placa e põe aqui, você precisa fazer assim. Aí chega uma placa. É um pouco o que está acontecendo em todos os lugares. Você não consegue olhar, porque essas coisas... Então, isso ocupa o teu horizonte de visão. E me passar pela cabeça, eu tenho direito de não ter isso, de só olhar para isso se eu escolher olhar para isso. Eu posso querer não escolher olhar para isso. Então, quando a cidade decide que não vai ter outdoor, ela, de alguma maneira, tomou a consciência disso e abre um pouco mais de espaço para a visão das pessoas. Embora eu acho que nós vamos caminhar para ter loteamento na Lua. Já vai ter patrocinador da Lua. E nós vamos olhar para a Lua e ver lá o relógio do Banco Itaú. E o Banco Itaú conserva este satélite. Eu acho que nós vamos comprar drogas para dormir à noite, e você vai sonhar com um tipo de mercadoria. E eles vão comercializar esse tipo de coisa. E as pálpebras, quando a gente fechar, você vai enxergar um anúncio. Mas tudo bem. Limparam a cidade, é uma grande coisa. E eu conversando com uma amiga outro dia, não, porque o capital ocupa cada milímetro da cidade, o banco de trás do avião, que também é uma coisa, que a gente fica olhando para uma propaganda, né, quando você viaja de avião. E aí eu conversando com outro amigo, eu falei, puta, eu não suporto os outdoor nessa cidade. Aí eu falei para ele, Cuba, Havana, não tem outdoor. E eu estava sendo meio provocativo, porque tem uma coisa pior em Cuba, e aí eu vou chegar no negócio do Estado. Mas Paris tinha pouco. Tem aqueles negócios lá onde eles põem aquelas coisas redondas. Mas Cuba tem outdoor do Che Guevara, do Engels, do Marx, do Fidel. E como não existem outros, e só aqueles, é muito pior. Porque só o que ocupa o espaço público, ou o horizonte de visão do cidadão, é o ícone político. Então, é o espetáculo, aparentemente desvinculado do capital, a serviço do Estado, aparentemente não econômico. Mas por que tudo aparentemente? Porque aquilo está reproduzindo um tipo de poder, de relações de trabalho, de opressão, de direcionamento da imaginação, que é tenebroso, né? Então, existe num Estado que inibiu a religião, que proibiu o mercado, aparentemente proibiu o mercado, e a publicidade, e põe num trono sagrado os ícones que reabastecem o conto da Revolução.
Como é que o Estado entra nisso? Isso é uma grande questão. Isso é uma grande questão. Não tem muito sentido mais o Estado Nacional. E isso os acordos internacionais vão revelando. As políticas públicas internacionais vão revelando. E o estabelecimento de uma sociedade civil global ou de uma cultura mundial também vai revelando. As grandes questões são resolvidas em acordos multilaterais, em realidades multilaterais. Começam a aparecer os blocos regionais como a Europa, ou na América do Sul já se tenta criar alguma coisa assim. E o Estado Nacional, cada vez mais, ele vai se ocupando de estabelecer relações, até para o estabelecimento de normas legais. Os acordos internacionais ganham muito mais importância. E os cidadãos são cidadãos que transitam. Não é mais um cidadão como na Grécia, né? Se o sujeito fosse de Corinto, ele não podia entrar na outra cidade e não era cidadão daquela cidade, não podia nada. São cidadãos que transitam. Então, alguma coisa caminha nessa direção. É um Estado que terá que lidar com essa nova categoria. Mas nunca um Estado que deva ser chamado para dirigir as nossas predileções, o nosso pensamento, a nossa criação. Então, esse Estado vai ter que conviver com graus maiores de liberdade. E como é que isso vai ser possível? Eu acho que o caminho de civilização do espetáculo passa por elaboração própria da sociedade, dos cidadãos, da crítica, de abertura de espaços públicos, no sentido de espaços acessíveis a todos, no interior de zonas que foram inteiramente colonizadas pelo capital, como, por exemplo, quando você tira o outdoor de uma cidade. Agora, o Estado não deve regular a vida, deve regular a atividade econômica, deve regular... às vezes me acusam de ter uma... o que não me preocupa muito, de ter uma visão liberal. Mas eu não acredito que o mercado dê soluções para a vida também. E acho que o mercado só existe a partir do momento que ele é regulado pelo Estado. Não existe mercado que não seja regulado pelo Estado. Pior, é mais profundo do que dizer que o Estado vai regular o mercado. Porque quem diz isso entende que o mercado existe quase como uma expressão da natureza. Não, o mercado é uma expressão de acordos entre os homens, e acordos jurídicos, que pressupõem o mínimo de Estado ali. E é claro que o Estado precisa regular o mercado, mas não dirigir a vida. Por isso que eu me assusto quando vem essa conversa de fumar e não fumar, essa conversa, todo esse tipo de coisa. O Estado deve apoiar a saúde pública, mas não dirigir os hábitos das pessoas, são coisas diferentes. E isso, da minha parte, é uma visão que tem alguma coisa a ver com o liberalismo. Mas não com o liberalismo como doutrina, e sim com o liberalismo como uma corrente, um ideário que alcançou progressos dos quais se beneficiaram todos os humanos, né?